gostaria de compartilhar com você sobre construção do mover de Deus. Tem muita gente que se alegra apenas com uma igreja entusiasmada. E muitas vezes nós somos seduzidos apenas por esse formato. Formato de uma festa, formato de muita descontração, formato de muito movimento, formato de muito ativismo. Mas a grande pergunta é: para onde estamos indo? Qual é o futuro dessa obra daqui 10 anos? Daqui 25 anos? Daqui 50 anos? Esses dias atrás, na verdade um mês atrás, nasceu a minha primeira netinha. E ainda que eu tente, eu não consigo ficar na superfície das coisas. E aí eu, olhando naquele bebê tão lindo e tão precioso, fiquei fazendo as contas. Ela nasceu em 2017. Se essa menina viver como a minha mãe viveu, ela vai cruzar a fronteira do século 22. E qual que é o desdobramento de tudo que nós estamos construindo aqui? Nós queremos apenas ter boas igrejas que têm recurso financeiro, igreja modernosa. Eu estava vendo ali um púlpito muito estiloso, que é um barril, que é um tambor. Incrível, é exatamente isso aí que nós estamos duplicando lá em Nova York. Eu tirei uma fotografia porque eu quero dar para o Timóteo, que é a pessoa que está à frente lá da equipe. E por falar nisso, agora dia 17 de setembro, estamos lançando oficialmente a obra ali na cidade de Nova York, voltada para americanos, voltada para internacionais. Então, se você conhece alguém com esse perfil, coloque em contato lá com a equipe. E Deus tem feito tanta coisa, e essa obra tem crescido de maneira tão assustadora, tão tremenda, ao favor de Deus, a bênção de Deus, o cuidado, a bondade de Deus, o espírito de vida, de revelação, recursos humanos, portas abertas. Deus tem nos lambuzado de bondade. Mas a grande pergunta é: para onde nós estamos indo? Onde que nós vamos com esse povo, pastor? Para onde nós estamos levando esse rebanho? E eu estou falando aqui em nome da Vinha Internacional, da Vinha do Brasil, dessa obra diante da qual, ou sobre a qual o Senhor nos deu responsabilidade. Para onde nós estamos levando esse povo? E eu quero jogar o abacaxi no seu colo. O que você está construindo? Você está investindo no quê? Você está pondo a sua vida em quê? Só para ter um frisson? Nós nos contentamos com um frisson. A coisa é muito mais séria do que bons cultos, boas reuniões. Para onde nós estamos indo? Que modelo de obra nós estamos edificando? Onde eu estou colocando os melhores anos da minha vida? Onde eu estou pondo a minha energia, a minha juventude, a minha disponibilidade de tempo, de trabalho, de atenção, de cuidado, de inspiração, de investimento financeiro? Essas coisas, elas têm implicações muito mais sérias. Para onde eu estou levando esse povo que Deus me confiou? Se você é líder de célula, você está levando aquele povo a algum lugar. E há muitas coisas inconscientes acontecendo entre nós. Quem congrega lá naquela célula que você lidera, está dizendo em outras palavras: estou pondo a minha vida na sua mão. Para onde você está me levando? Uma família que vem para a igreja, que se converte, o rapaz, a moça, os filhinhos, eles estão dizendo em outras palavras:
estou pondo a minha família debaixo da sua influência. Para onde você está levando os meus filhos? Para onde o meu casamento vai andando com vocês 10 anos, 20 anos? Vai valer a pena? Eu, certamente por uma razão profética, espiritual, por conta de propósitos de Deus, desígnios de Deus que nem eu entendo, eu me converti, contei isso lá, na igreja Renovo, lá em Ponta Grossa, os pastores estão aqui. Eu me converti no momento, no meio do avivamento carismático da década de 70. Aquilo foi um avivamento tremendo. As igrejas protestantes históricas, batistas inclusive, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, que tinham recusado o avivamento pentecostal do início do século, foram visitadas por Deus. E o povo começou a ser batizado no Espírito Santo. E as pessoas começaram a experimentar os dons espirituais no meio da igreja. E a igreja onde eu me converti, Igreja Cristã Presbiteriana Bom Pastor, que depois se tornou parte da Presbiteriana Renovada também, a origem deles era a Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira igreja central lá de Goiânia. E aquela igreja, infelizmente, tornou-se um modelo de igreja sem impacto nenhum, fria, aqueles cultos mornos. E o primeiro povo que vai embora quando a igreja se torna morna são jovens. Jovem não aguenta mornidão, jovem não aguenta desperdiçar tempo e energia com aparência. E os jovens daquela igreja começaram a orar e buscar a Deus, e orar e buscar a Deus, e foi um estrago. Deus batizou todo mundo no Espírito Santo. O que a igreja fez? Expulsou os jovens. E aí os jovens começaram então essa igreja cristã presbiteriana Bom Pastor, onde eu me converti em 76. E aquilo foi um mover extraordinário, e não foi apenas ali que isso estava acontecendo. Todo o Brasil foi balançado por essa experiência. Grandes igrejas surgiram, as grandes igrejas, por exemplo, de Belo Horizonte, quase todas elas surgiram nessa época. Lagoinha, a Floresta, outros movimentos no Brasil, fora do Brasil. Foi algo em escala planetária. Deus estava operando naquele avivamento. Então a presença de Deus era algo muito forte, era muito real, era muito genuíno. Algum tempo passou, aquela ênfase passou, e final da década de 80, início da década de 90, Deus vem com outro sopro. E aquele outro sopro falava de louvor e adoração, de experimentarmos a presença de Deus de maneira manifesta, de Deus restaurar os 5 ministérios de Efésios 4:11, do apóstolo, profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, de Deus restaurar a igreja na revelação da palavra, mais do que uma palavra bíblica, uma palavra inspirativa, profunda, revelada, aplicável, pragmática. E aquilo sacudiu o Brasil, e isso deu origem às comunidades. Foi um tempo em que predominou isso. Não sei se aqui em Matinhos, igrejas com esse modelo, esse nome, mas isso era ali década de 80. E esses louvores que nós cantamos hoje, esse primeiro louvor, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, pararam, eu louvarei, faz parte dessa vertente. E tantas outras canções. Até então nós cantávamos a respeito de Deus. A partir de então nós começamos a cantar e adorar ao Senhor, era diretamente para Ele, ao único que é digno de receber. E aí vai, que foi outra manifestação poderosa. A igreja avançou mais um bocado, mais um pedaço, e a gente viu modelos acontecendo, modelos de igreja, modelos de liturgia,
modelos de liderança, modelos de cobertura espiritual. Primeiro avivamento que eu me referi, avivamento carismático, não havia nada disso. A ênfase era só o batismo no Espírito Santo, dons espirituais, ponto. O segundo mover de Deus já havia uma percepção de igreja com propósito geracional. Mas o máximo que se chegou foi um entendimento de cobertura espiritual que era mais chantilly com morango. Algo pouco pragmático, objetivo. Porque qual o propósito em cima do qual você e eu estamos trabalhando, investindo, orando, jejuando? É só um grande trio elétrico isso aqui? É só uma grande festa? Então aquele segundo grande mover de Deus foi referencial para nós em muitas coisas. E aí chegou a nossa vez. Final da década de 90, início dos anos 2000, a videira e a vinha. Também Deus não assinou nenhum contrato conosco de monopólio da verdade ou de monopólio de modelos espirituais, porque essa mesma vertente, essa mesma ação divina é o que Deus está fazendo lá na China, na igreja subterrânea, underground lá, sem denominação nenhuma. Lá não tem batista, não tem videira, não tem nada disso. A igreja tem crescido. Eu tenho recebido repetidas informações sobre o que Deus tem feito, por exemplo, no Irã, ainda que completamente perseguidos e ameaçados e amedrontados por aquele sistema tão brutal. A igreja iraniana tem crescido, subterrânea, escondida, e a obra do Senhor tem avançado. E nessa vertente, no Ocidente, nós estamos no Ocidente, essa visão de células, de crescimento, de discipulado, de investir em cada crente para o desempenho do seu serviço, para a maximização do seu potencial. A igreja então é esse lugar para investir em você. São os seus sonhos, não são os meus. São os seus sonhos, é o seu potencial, não é o meu necessariamente. A função dos 5 ministérios de Efésios 4:11 é investir em você, para o desempenho do seu serviço, para o crescimento em perfeita varonilidade, em discernimento, em sabedoria, em revelação na palavra, numa espiritualidade pragmática, contagiante. Então Deus levanta a videira e a vinha. E aí nós estamos aqui. Onde nós estamos indo? Eu gostaria de usar com você finalmente o texto de João, capítulo 15, dos versos 1 a 8, em que Jesus faz uma figura da igreja, usando a simbologia da videira, da planta. E essa aqui é a nossa origem. E eu quero que você esqueça o aspecto aparentemente denominacional ou denominacionalesco, e foca, por favor, no que Jesus está dizendo. Jesus está dando os detalhes da vida orgânica da igreja aqui em João 15. Jesus está descrevendo como que é a igreja aqui em João 15. Todas essas figuras do ramo, do caule, dos galhos, das conexões, das folhas, do fruto, o tipo de árvore que é a videira, tudo isso é uma descrição que Jesus faz da igreja. Ele e nós juntos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês estão em mim, eu em vós. E essa conexão divina, essa vida de Deus que flui nessa conexão santa, é uma figura tremenda do que é a igreja. Eu gostaria de ministrar então nessa noite para os líderes, diga amém, sobre a vida da igreja. Eu convido você para ler comigo João capítulo 15, do verso 1 ao 8. Por favor, abra sua Bíblia. Se quiser tomar nota, eu vou tentar ser bem rápido, porque a gente tem um percurso aí a caminhar.
Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Em outras palavras, essa obra aqui é de Deus e Ele que está cultivando a gente. E Jesus está dizendo, Ele é a videira, eu sou a videira. Verso 2: toda vara em mim, agora está falando de você, que não dá fruto, Ele corta. Ou está falando das varas, dos galhos. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto ainda. Está falando de mim, de você. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quer dizer, é impossível ter igreja com um galho individualista. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu prego o que eu quero, eu pratico o que eu quero. Pera lá, não é nessa ideologia individualista do mundo lá fora que se constrói a igreja. Permanecei em mim, verso 4, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Aqui ele está falando de limpeza. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim, em dando muito fruto, sereis meus discípulos. Quantos fazem parte aqui dessa videira que é o próprio Senhor Jesus? Fomos enxertados nele. A vida que você tem, o fluir de Deus que está em você, essa seiva santa vem do próprio Jesus Cristo. Nós e Ele somos um. Você está nele, Ele está em você. Agora, se isso é o modelo de igreja, você pode estudar a Bíblia em outras direções a partir desse fundamento. E aí eu vou fazer uma lista de perguntas. Nós estamos edificando a videira? Esquece a denominação, ok? Esquece. Nós estamos edificando a videira, João 15? Ou nós estamos construindo cedro? Qual a diferença entre a videira e o cedro? A Bíblia diz que Deus é contra todo o cedro do Líbano. Será que Deus tem problema com algumas formas de vegetação e de árvore? Será que é isso que ele está querendo dizer? A Bíblia diz também sobre o machado no cedro. Qual a diferença então entre a videira, que é Cristo, a igreja, que é videira, que é Cristo, e o cedro? Por que Jesus escolhe essa planta, videira, para falar de mim, de você? Sabe qual a diferença? Vou te dar algumas aqui bem rapidamente. A videira não cresce para cima, ela cresce para os lados. Isso significa abençoar pessoas, tocar pessoas. Não estou preocupado em me destacar. E qual a diferença então para o cedro? O cedro sim, cresce para cima. E pode parecer um pleonasmo, né? Ridículo. Mas não. Nós tínhamos a escola bíblica num sítio, e lá havia um cedro. E o cedro cresceu, era antigo. Um caule grande. E avançando, se tornou uma árvore muito alta, mas algumas características: não tem fruto. Cedro não dá fruto. Cedro não dá sombra. Cedro não presta para nada. O lugar onde o cedro é plantado, outras plantas dificilmente vão ficar por perto.
Isso fala de uma atitude, um espírito de cedro. O que é o espírito de cedro? Eu tenho que aparecer, eu tenho que me destacar. E ai de você se chegar perto de mim, competindo com a minha gloriosa formosura. O cedro você vê de longe, está lá sozinho. Cedro é solitário. Sabe para que presta cedro? Para você cortar ele e fazer cadeira. A videira não. Uma criança estende a mão e pega um cacho de uva. O fruto é alcançável. O fruto não é para dar glória para alguém. O fruto não é para destacar alguém. Então veja bem, você como líder de célula, frutificando, crescendo lá na sua célula, servindo, se tornando um líder frutífero, um líder que cresce no ministério da palavra, que Deus usa você lá com revelação e com vida. Quando nós começamos o ministério, sabe o que Deus fazia muito? Ninguém me chamava para pregar. Eu tinha oportunidade de dar palavra em aniversário, casamento, chá de panela, despedida de solteiro. Mas a gente tinha tanto encargo, pastor Diego. Eu ia orar para dar uma palavra em despedida de solteiro. Eu ia orar, buscar uma palavra de Deus para pregar no aniversário. Ninguém leva nem Bíblia em aniversário. O povo está ali para comer bolo. É um evento social. Mas a gente tinha tanta paixão por Deus, eu ia orar. E sabe o que começou a acontecer? Quando a gente dava a palavra na festa de aniversário, aquilo virava um avivamento, e o povo começava a chorar, e a presença de Deus fluía, e o povo esquecia do bolo, esquecia do brigadeiro, a coisa ficava para lá, a maquiagem das irmãs borrava tudo, e era uma beleza. E aí começaram a falar para o pastor: pastor, você tem que ver o pastor, você tem que ver o Marcelo pregando, você tem que ver o que Deus falou lá na reunião da despedida de solteiro do Brito. Foi glorioso. E as coisas começaram a partir daí. Deixa eu te falar, Deus vai usar você lá na sua célula para ser videira, para produzir fruto. E o seu fruto ser alcançável por irmãozinhos simples, por gente que não tem que ir longe para se alimentar e ser abençoado, para se refrescar na sombra das suas folhas. Você nasceu para ser videira. Fala para o seu vizinho, a videira de João 15. Agora, Deus nos livre de sair fora dessa base de edificação para edificar cedro. Eu tenho que destacar, porque eu canto melhor, porque eu dirijo louvor melhor, porque eu discipulo melhor, porque eu prego melhor. Aliás, essa música que foi cantada hoje, bem no começo, tem tudo a ver. Ego exaltado, o ego exaltado no céu, eu me glorificarei. Ego exaltado, o cedro exaltado no céu. Vai virar cadeira, meu filho, vai virar banco de praça, vai virar mesa. Não é esse o espírito. Agora, deixa eu te falar, a gente que é jovem, e permita eu me meter na sua idade agora. A gente que é jovem, nós queremos, são essas coisas relevantes, significativas. Nós estamos aqui para criar a Torre de Babel e aplaudir esse glamour do cedro. Mas há uma outra pergunta: apostolado bíblico ou papado? Sabe que você pode dar uma de papa, ou você pode ser um apóstolo de acordo com a escritura. Qual a diferença? O apóstolo Paulo promove as pessoas, investe nas pessoas, dá oportunidade para as pessoas, abre caminho para as pessoas, investe, treina, ganha, ama, serve, se gasta. Ele fala: Deus colocou nós apóstolos em último lugar. Ser apóstolo não é dar uma de ser o rei da cocada preta. Ser apóstolo não é como isso que tem aí fora em alguns movimentos apostólicos, de um apóstolo só,
E o cara é tão ruim que não consegue conviver com ninguém. Já falamos isso, mas sabe, muito do que é chamado de movimento apostólico tem a ver com uma competição por título. Ouvi falar recentemente que alguém deixou para trás o título de apóstolo, agora vai ser ordenado patriarca. Uai, põe logo vice-deus, ou vice-arcanjo, data vênia glorioso, genuflexo adorai-o. Estou fora desse negócio. Sabe, apostolado, ele vai levantar bases fortes em todo lugar. Nas cidades próximas aqui onde vocês vão plantar, são quantas igrejas mesmo, pastor? 7. Cada uma dessas igrejas vão se tornar uma base poderosa apostólica para a obra de Deus no Paraná, no Brasil e fora do Brasil. Isso é apostólico. Agora, o que é o papado? Ninguém compete com o meu reinado, hein? Não se meta, porque o galo do galinheiro sou Joe. Estive pregando na conferência de pastores na Argentina. E aí depois os irmãos me levaram para comer qualquer coisa. E eu pedi para comprar uma camiseta, alguma coisa, né, numa loja de souvenir que tinha do lado. E eu vi uma estampa que eu achei muito interessante. Não sou apenas perfeito, sou também argentino. Falei, uau, mas esse povo é muito humilde. Por isso que eu gosto de Argentina. Eles têm uma autoestima incrível. Sabe, apostolado ou papado. O apóstolo fala disso: eu vou investir em você, eu vou servir você, eu vou compartilhar tudo que eu tenho com você, o que eu sou, meu tempo, a minha energia, a minha privacidade, a minha intimidade, o meu dinheiro. Eu vou compartilhar com você as ferramentas, o entendimento. Eu vou te mentorear, eu vou te servir, eu vou te abençoar, eu vou te promover. Esse é o coração apostólico. E eu vou te dar todas as ferramentas para você florescer no lugar onde Deus te plantou. Isso é apostólico. Agora, o papado é diferente, é centralizador. Tem que ser em mim, tem que ser comigo, tem que vir e se curvar diante de mim, tem que se sujeitar a mim. Se não for assim, não é de Deus. Então eu pergunto, nós queremos edificar essa obra, manter essa obra nesse perfil apostólico. Sabe por que o impacto tremendo do que Deus tem feito aqui em Matinhos? Porque essa é uma obra apostólica, e nós queremos mantê-la assim. Mas há uma terceira pergunta: forma ou conteúdo? O que nos preocupa mais? É o formato? É o rótulo? É a cara? É o que parece? É o que está exteriormente sendo visto? Ou é o conteúdo? É a realidade das coisas? Nós estamos preocupados com o formato do louvor ou com a essência da glória de Deus, da presença de Deus, do fluir do Espírito? No primeiro acorde que é dado aqui, a presença do Senhor flui, porque os ministros e quem está à frente, quem está com encargo, que é a essência. Quando nós ministramos o curso de maturidade no Espírito, é só ter a aula, lançar lá que deu a aula, e agora lavou, está limpo. Ou nós queremos ganhar revelação, experiência em cada uma daquelas verdades? Se eu quero ganhar revelação, em primeiro lugar, e experiência prática, aquilo que eu ouvi não é só uma teoria. Andar no Espírito não é uma ideia. A comunhão no Espírito com Deus residente não é uma ideia, um ensinamento que alguém deu. Eu quero ganhar a realidade disso para a minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero expressar o caráter e a beleza de Cristo na minha vida, na minha face. Isso não é teoria, não é a forma, é o conteúdo, é a essência. A palavra ministrada aqui não é a forma, é a essência, é o conteúdo. A questão das células é o modelo das células, é a mecânica das células. Ou há uma razão?
Cada crente um ministro, mas é mesmo. Cada crente um templo que carrega o Espírito Santo. Quando você chega, ele chega. Quando você toca, ele toca. É mais do que formato, aparência. É conteúdo, é realidade. Quantos foram chamados aqui para ser templos do Senhor, aonde quer que você chega? É forma ou é conteúdo? Isso aqui vai determinar que tipo de obra nós vamos continuar sendo daqui 10 anos, pastor Antônio, Daniel, Diego, demais pastores. Finalmente, ou continuando, outra pergunta: Deus nos chamou para ser pais ou patrões? Essa geração aí fora é uma geração sem pai. É uma geração que não tem percepção de paternidade. Por isso falta propósito. Porque a mãe alimenta, a mãe protege, a mãe acolhe, a mãe recebe, a mãe aceita. Mas é pai que dá propósito. Essa geração não tem propósito. Por isso as pessoas vivem nadando e navegando na superficialidade da vida, correndo atrás do vento e de coisas que às vezes são só para satisfazer a própria fisiologia, o ventre, sem ter percepção de que a grande questão da vida é satisfação, significado, relevância. E quem dá isso, quem dá significado, relevância, quem dá norte, bússola, propósito, direção, é pai. Deus nos chamou para ser pais, ou Deus nos chamou para ser patrões? O relacionamento que eu tenho com os irmãos da igreja é de patrão. Eu cobro as pessoas, é quase um compromisso de empregado. Você é meu empregado na célula. Alguns irmãos transformam o discipulado em algo cruel, duro, abusivo, porque é patrão, é espírito de patrão. Eu estou pouco me lixando com você. Eu quero saber se você trouxe o lanche na hora certa, e se é o lanche que eu combinei com você, e se é na quantidade e na temperatura exata. Ai de você, se você não chegar com as coxinhas ou esfirra e a pizza na temperatura certa, na quantidade certa, na hora certa, da maneira certa. Chapuletada. Pumba. Não estou falando que nós não temos que ser responsáveis, ter compromisso e ter aliança. Não é isso. Mas a grande questão é o tipo de vínculo que nós vivemos em todos os níveis, em todos os estratos na igreja, com os diáconos, entre os diáconos, a liderança da equipe diaconal, liderança da equipe de louvor, a rede das células kids, a rede de células dos juvenis e adolescentes, a estrutura entre os jovens, nós entre obreiros, entre discipuladores. A relação é de patrão, porque é o seguinte: se eu te vejo como empregado, o dia que você não estiver aqui, bobão, tem muita gente na fila, não quer? A porta está aberta. É assim que você trata seu filho? É assim que você trata sua filha? É assim que é a casa de Deus, de acordo com o Novo Testamento? É assim que Paulo lidava com as pessoas, os apóstolos, os irmãos, Jesus. Então presta atenção, Deus nos chamou para ser pais. Fala para o seu vizinho: Deus nos chamou para ser pais e mães espirituais nesta igreja. E em fazendo isso, deixa eu te falar, irmãos, tanta gente vai vir. Sabe por quê? Porque esse lugar vai ser o melhor lugar do mundo para se estar. E quando chegar um adolescentezinho, uma pessoa totalmente perdida, o cara que usava droga, o sujeito estava na prostituição lá fora, ele não vai encontrar um lugar de julgamento, de juízo, de comparação, de rejeição, de competição.
ele vai chegar, encontrar um lugar de aceitação incondicional, de amor, de investimento, de paternidade. E sabe por que essa igreja está crescendo? Porque é isso que vocês estão vivendo. Continua. E pelo amor de Deus e de mim, guarda esses fundamentos de jamais trocarmos o espírito de paternidade por essa atitude patronal, por essa atitude de tratar as pessoas como funcionários que são obrigados a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, senão está demitido. Se alguém vive isso em algum lugar, em algum nível, você desviou, meu filho. Isso não é igreja não, isso é Bradesco. Isso não é igreja. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu desejo que essa igreja se torne uma igreja de 10 mil membros. Sabe o que compromete crescimento? Quando algum sucesso leva as pessoas a abandonarem o fundamento certo e desviar para o fundamento errado. Já vi esse filme antes, é horrível. No final todos morrem. Sexta pergunta, rapidinho: discipulado ou gerência? O fundamento aqui, o paradigma aqui, o princípio é relacionamento, é comunhão, é andar junto, é te dar suporte, é pegar um Lázaro que Jesus ressuscitou, tirar a venda dos olhos dele e começar a compartilhar visão, desafio, inspiração. É tirar as amarras da mão dele que o impediam de operar, de agir, de trabalhar, e começar a compartilhar ferramentas, a treiná-lo, a discipulá-lo, a tirar as amarras do pé, caminhar com ele até que ele consiga se firmar com pernas próprias, recobrando a dignidade. Queremos viver discipulado, ou nós vamos transformar a estrutura de células em gerência? As reuniões não têm mais significado, não tem mais o componente pastoral, cheio de amor, cheio de cuidado. Eu quero me encher de encargo pela sua vida, não é pelo que você traz. Discipulado ou gerência de sapataria? Cumpriu a meta? Isso não quer dizer que nós não temos alvo. Ter alvo é ter parâmetro, é mobilizar e maximizar os recursos que nós temos. Está certinho ter alvo. Alvo para o encontro, alvo para o curso de maturidade no Espírito, alvo para células, alvo para conferência, alvo financeiro. Está certo, é ter um parâmetro, é ter uma baliza, um referencial. E normalmente esses alvos, eles são acordados. É você na célula que vai me dar o seu alvo. Você orou, você conversou com os irmãos lá. Qual que é o nosso alvo que nós vamos levar para o pastor Diego? E esse alvo então se torna uma posição de fé. Agora veja bem, na sapataria, na fábrica de biscoito, na pastelaria não funciona assim. É tudo massificado, é tudo no número. Eu quero lá saber se você sente, eu quero lá saber se você pensa, eu quero lá saber se você tem necessidade. Eu quero saber do número, eu quero saber da tabela, eu quero saber quem vai bater a meta. Quantos visitantes? Quantas pessoas? Quantos foi no encontro? Quanto? Eu quero saber número, meu negócio é número. Meu negócio é número, eu sou o tio Patinhas da célula. Ah, cala a boca, você não sabe onde você está. Vai para o Bradesco, lá você vai dar certo. No Bradesco você pode pisar em quem você quiser, que você vai ser aplaudido pelo gerente regional. Pisa mesmo, à vontade. Lá no Bradesco está certo, mas aqui dentro você está proibido de fazer isso. E se você trouxe espírito de pastelaria, de fábrica de biscoito para cá, arrepende. De linha de produção, a coisa que é no número, e força a barra. É assim, meu filho, você não entendeu o que é igreja.
Isso nos leva à próxima pergunta: eu valho o que eu significo ou o que eu rendo? E é claro que tem gente de alto rendimento, gente que frutifica muito, que traz muito visitante na célula, que ganha muitas almas, que consolida muitas almas, gente brilhante que discipula e multiplica discípulos. Glória a Deus, e vamos continuar fazendo isso, amém? Mas a grande pergunta é: e quando não acontece? Ou quando acontecia e parou de acontecer? Quer ver um exemplo? Rapaz, adolescente na igreja, 16, 17, 18 anos, estava em todo culto, toda reunião de oração de manhã, toda reunião de célula, toda conferência, todo o tempo. E aí ele termina o ensino médio, ele inventa de prestar vestibular para medicina. Não sei se você sabe, se você quer prestar vestibular para medicina, especialmente em uma universidade federal, você tem que rachar de estudar, meu filho, porque a competição é altíssima. Aí esse menino, sincero, cheio do Espírito Santo, que ama a Deus, frutificando, agora ele precisa focar por uma temporada em estudar, porque ele precisa passar no vestibular. Mas não é só isso não, ele trabalha na farmácia do pai meio período, e ele está noivo da Terezinha. E no noivado com a Terezinha, para macarronada dar queijo, para aquilo virar casamento, ele tem que dar atenção para ela, ele tem que andar com ela, ele tem que levar ela para tomar sorvete, ele tem que estar junto com a Terezinha. E eles têm convicção que um é do outro e que aquilo vai dar casamento. Primeira consequência dessa temporada na vida de alguém assim: ele não vai render o que ele estava rendendo, ele não vai visitar o tanto de gente que ele estava visitando, ele não vai multiplicar a célula como ele está multiplicando. E aí o que eu vou fazer? Está perdendo a visão, hein? E está caindo, está com o coração cobiçando as coisas do mundo. Meu filho, cala a boca, que você não sabe onde está o nariz. A grande pergunta é: eu valho o que eu significo ou eu valho o que eu rendo? Eu valho o que eu produzo nessa igreja ou eu valho o que eu significo? E o que eu significo? Sou filho de Deus amado, e sou parte da família, eu sou parte da igreja. No longo prazo, isso aí vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque se nós aplicamos o princípio equivocado de valorizar as pessoas pelo que elas rendem, pelo que elas dão, pelo que elas produzem, nós vamos machucar muita gente, nós vamos ferir muita gente, nós vamos excluir muita gente. Excluir aqui não é essa exclusão de excluir da igreja, mas de tornar a vida dessas pessoas extremamente desconfortável com esse tipo de avaliação. Está perdendo a visão, às vezes está mesmo, mas não é o que eu estou falando aqui agora, entendeu? Se alguém está perdendo a visão, com amor e carinho vai lá e fala para ele: filho, você está perdendo a visão, seu coração era tão consagrado, onde que está o seu coração hoje? Isso é possível, mas não é isso que eu estou falando agora. Eu valho para você o que eu rendo ou o que eu significo? Vai chegar um tempo, pastor Antônio, que eu não vou dar conta de estar pregando, eu não vou estar frutificando muito mais, pastor Diego, eu não vou dar conta de viajar o tanto que estou viajando e fazer o que eu estou fazendo. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão me expulsar da vinha e da videira? Eu não rendo mais, então agora acabou a minha utilidade. Nós amamos as pessoas porque elas são úteis ou porque elas são importantes e parte da família? Fala para o seu vizinho: você é amado porque você é parte da família. Próxima pergunta:
Glória de Deus ou glamour? Atenção. Glória de Deus ou glamour? A glória de Deus tem um aspecto de realidade, de conteúdo, de expressão do próprio Deus, da vida de Deus. Ele que está centralizado aqui. Mas o glamour, muitas vezes, é aquilo que nós ganhamos quando Deus faz a obra. E aí daqui a pouco nós entramos numa de competir de quem é mais bonito, de quem é mais cheiroso, de quem é mais gostoso, de quem tem um carro mais caro, de quem pôs torneira de ouro em casa, e agora quem tem um terno com corte italiano, mais chique. Isso é típico de pobreza. Isso é típico de perrapado. Eu estou pendurando o meu terno que eu usei por mais de 15 anos. Eu só tinha um terno. Aí alguém pergunta, não tinha dinheiro para comprar outro? Não, claro que eu tinha dinheiro para comprar o terno. Pessoas se ofereceram para dar presente para mim de outro terno. Mas eu, morando nos Estados Unidos, que é a capital do capitalismo e do consumo, né? O diabo gosta de vários lugares, mas ele mora nos Estados Unidos. Afinal de contas, o diabo veste Prada. E aí eu sou o pastor de missões dessa obra. E eu vou andar então agora todo cheio de glamour. Pelo amor de Deus, você não está entendendo. É porque essa caneta de ouro aqui, ela é única. Ela foi feita e desenhada para mim. Ela é finalizada com banho de ouro e 3 rubis. Pega essa caneta sua, meu filho, e usa ela para comer comida no restaurante chinês. Porque por nada não, mas esse terno aqui, pega esse terno seu. Você sabe para onde você vai levar ele. Então a glória de Deus é glamour. Nós estamos aqui para fazer disso aqui uma feira de vaidade, em que as irmãs entram numa de competir quem usa o colar mais comprido. Daqui a pouco vai chegar aqui com um carrinho de mão. Pera lá, eu tô num lugar errado. Eu achei que eu estava num culto, mas parece que aqui é a entrega do Oscar. Qual que é o problema? Aqueles irmãozinhos que não tem dinheiro para comprar essa roupa não vai sentir bem aqui. Aquele povo que não tem dinheiro para entrar na competição de quem estreia o terno mais chique não vai se sentir bem aqui. É glória de Deus ou é glamour? É feira de nós entrarmos numa de competir com quem tem mais, quem mostra mais. Isso não é igreja não, isso é outra coisa. E onde que nós estamos edificando? E sabe por que essa igreja está crescendo, pastor? Porque as pessoas que vêm aqui veem coisa genuína e a simplicidade de Cristo em vocês. Pastor, mas eu sou rico, eu posso comprar. Compra, meu filho, fica à vontade, seja feliz, compre e seja feliz. Mas a outra coisa é estabelecer isso como padrão de competição entre nós. Qual tipo de obra que nós estamos edificando? Se nós queremos continuar experimentando esse crescimento, esse avanço, nós precisamos manter os fundamentos das coisas que estão lá na origem dessa glória, desse crescimento, desse êxito que a igreja, que a PIB de Matinhos está experimentando. E aí outra pergunta: nós nascemos para ser Antioquia ou Roma? E aí nós temos um problema muito grave, porque se você tem Roma, você tem que ter um Papa. Mas a igreja do Novo Testamento, lá no livro de Atos, você vê Antioquia. Qual que é a expressão de Antioquia? Os irmãos estão orando e jejuando com encargo para plantar 7 igrejas ao redor aqui. E disse o Espírito Santo, enquanto os irmãos estavam orando: separa-me Paulo e Barnabé para a obra para a qual eu os tenho reservado.
Que obra é essa? Vamos plantar igreja na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na França, na Itália, todas as regiões, norte da África, em Alexandria, no Egito, na Síria, ou em todas essas regiões. Presta atenção, esse espírito de Antioquia fala justamente disso. A intenção aqui não é estabelecer uma sede imperial papal, a Roma, onde todo mundo tem que vir beijar minha mão e o meu anel. Porque afinal de contas, se tem uma Roma, você tem que ter um Papa. E isso nós duplicamos na edificação que nós fazemos. É claro que tem referência, esse é o próximo ponto. Mas sabe, se ser Antioquia fala de ter encargo por espalhar o evangelho, por plantar igrejas, por levar a obra de Deus para todos os lugares, para pegar esse recurso financeiro e investir. Lá nos Estados Unidos, um sujeito fez uma catedral de cristal. Primeiro, um problema de som miserável. Imagina a reverberação, vocês que entendem de som, de uma igreja de cristal. Agora, com as centenas de milhões de dólares que eles gastaram naquilo ali, eles podiam ter feito um estrago em muitos lugares do mundo, plantando igrejas e anunciando a Cristo. Antioquia ou Roma? Nós temos sido Antioquia. E eu quero desafiar a PIB de Matinhos a continuar sendo Antioquia. Isso não quer dizer que vocês não vão crescer nesse lugar, que não vão ser referencial, mas isso é outra história. Deus deseja que nós pratiquemos o princípio do servir ou do servir-se. Se eu vou servir, o meu encargo é com o seu bem-estar, é com a sua superação dos problemas que você tem. Meu encargo é que você cresça. Meu encargo é que você seja feliz. Meu encargo é que você atinja a plenitude do seu potencial de liderança. O meu encargo é que você avance, cresça com entendimento, com revelação, com consistência. Então eu vou te servir com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. A Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo. Jesus amou até o fim, significando com todos os meus recursos até o fim deles. Outro significado: até ver resultado na sua resposta, até ver mudança em você. Tendo servido, e esse é o sentido do texto de João capítulo 13, tendo amado, tendo servido os seus que estavam no mundo, serviu-os até ver mudança. Mas tem gente que tem uma agenda escondida. Eu vou te servir, viu? Mas agora você está me devendo uma, miserável. Te ajudei, viu? Mas agora eu quero que você venha aqui de joelho, comer na minha mão. Se você não vier comer na minha mão, é deslealdade. Como é que é? É claro que vamos praticar o princípio da lealdade, claro que vamos praticar o princípio da honra, claro que nós vamos viver aquilo que é bíblico, e tomando a cruz nós vamos viver isso em plenitude. Mas a outra coisa é que o que eu estou vivendo com você, se eu não tenho uma percepção clara do chamado de Deus na minha vida, é: vou te servir, mas você perdeu sua liberdade. Vou te servir, mas você perdeu sua autonomia. Vou te servir, mas esse discipulado agora é até o final da vida. Sabe qual que é o momento mais alto do discipulado e a plenitude do servir? É quando chegou o momento de liberar você para que você voe o seu voo, para que você cumpra os seus sonhos, para que você tenha o ministério que Deus tem chamado para ter, para que você avance na maximização do potencial que o Espírito Santo colocou dentro de você. Em algum momento você vai embora, e glória a Deus quando você vai embora. Se o filho não vai embora, esse filho tem problema. Se a criança nunca cresce, tem que estar debaixo da tutela do pai, esse menino é doente, tem algum problema grave, ele precisa de continuar protegido, ele tem alguma limitação
intelectual ou física. Agora, se ele é normal, vai embora, meu filho. Agora é claro que esse vai embora é no sentido de cresça, avance, maximize o seu potencial de visão, de fé, de experiência com Deus, de milagres, de unção, de autoridade, de profundidade, de revelação, de liderança. Agora tem um problema aqui. Isso vai requerer de nós sermos Davi e não Saul. Porque esse é o problema de Saul. Se você tem os problemas que Saul tinha, você não vai permitir que pessoas debaixo de você cresçam acima da sua estatura espiritual. Já contei isso em alguns lugares. Deus me deu 2 pastores auxiliares lá em São Paulo. Um era muito melhor do que eu em administração e em discipulado. Brilhante. Quando você ia conversar com o cara, ele já tinha comprado milho, feito mingau, já tinha comido, lavado o prato. Você ainda está pensando no café da manhã. E o outro era um irmão que orava muito mais do que eu, jejuava muito mais do que eu, simplesinho, mas quando você dava o microfone para ele, o cara cuspia fogo e punha a mão na cabeça, e o povo caía para trás, e gente era curada, e perna esticava, e a coisa acontecia. Era uma miséria gloriosa, se é que isso é possível. E aí houve uma situação, conversando com esse segundo, perguntei: escuta, o que você é para mim? Você é meu discípulo? Porque ele vinha da Valnice Milhomens. Eu gostava muito de quem vinha da igreja da Valnice. Para quem é mais jovem, é um grande ministério que Deus levantou aí na década de 90. Eu gostava de quem vinha da Valnice Milhomens, porque já vinha com selo de qualidade ISO 9002. Era gente séria, gente santa, gente profunda. Então eu não tinha muito problema com esse povo. Mas quando esse irmão veio, depois de algum tempo, nós ordenamos no ministério. Eu perguntei para ele: escuta, você é meu discípulo? Você não parece ser meu discípulo. Você continua discípulo da Valnice. O que você é? Você é meu amigo? Você também não é meu amigo. E a gente teve uma conversa assim. Aí ele falou: pastor, eu vou orar, eu te trago a resposta. 3 dias depois ele falou: eu sei que eu sou seu. Eu sou seu cooperador na obra do ministério. Eu falei: você se livrou de uma boa. E o outro, que era muito melhor administrador do que eu, nós tivemos uma trombada feia. Eu falei para ele tinha vindo de Goiânia. Eu falei: vou te devolver para Luísio. Não te aguenta aqui. Você parece o Joabe, general de Davi, desbocado. Me sinto desconfortável com você. Eu vou te transferir lá para a Amazônia. Você vai ser pastor de papagaio. E falei para ele mesmo. Falei: não acho que vai dar certo você ficar aqui em São Paulo comigo. Eu fui orar. O Espírito Santo falou comigo: toma muito cuidado com o que você vai fazer com gente que te deixa desconfortável, porque é melhor do que você. Ou é mais inteligente, ou é mais líder, ou é mais profundo, ou prega melhor, ou é mais usado por Deus em dons espirituais, ou administra melhor, ou discipula melhor. E era o caso ali. E Deus falou comigo acrescentando: toma muito cuidado, porque o teste é seu, não é deles. Porque se só fica com você gente inferior, que sabe menos, que faz menos, que lidera menos, que conhece menos, que frutifica menos, um dia essa igreja vai ter gente aqui de
Você está estabelecendo um padrão, um teto muito baixo. Eu aprendi a lição. Eu falei, quer saber? Deus me chamou para promover esses irmãos. Cresce, avança. Sabe o que aconteceu? Eu os prendi para sempre com laços de amor. A igreja que nós entregamos para um desses discípulos lá em São Paulo era uma igreja de mais ou menos 3.000 membros. E hoje é uma igreja de mais ou menos 21 mil membros. A igreja cresceu quando eu fui embora. Que coisa boa. É verdade. Já pensou se a igreja acabasse quando o pastor Marcelo vai embora? Significa que o povo estava ali servindo a mim, não a Deus. Então Deus te chamou para promover gente melhor do que você na célula. Deus vai mandar gente mais inteligente, gente mais capaz, gente mais ungida, gente mais entregue, gente mais sábia, com mais revelação. E o que você vai fazer com eles? Promova, ame, cuida. Vai haver conflito, vai haver confronto, vai haver discipulado. Em algumas situações, amar é dizer a verdade em amor. Você não ouve ninguém, meu filho. Minha filha, você não ouve ninguém, você não teve pai. Seu marido não te lidera e agora sobrou para mim que sou pastor. Pastor. Só você que não vê arrogância, petulância, presunção e orgulho. À medida que nós caminhamos no princípio da cruz, a cruz vai trabalhar o caráter desses irmãos. E vai chegar o momento em que você vai liberá-los para ser melhor do que você. Quanta gente preciosa com quem eu trabalho. Pastor Diego é muito melhor do que eu. E eu estou tão confortável, porque os irmãos me amam nas minhas limitações. Mas também eles não fazem o que eu faço. Mas também eles não têm a coragem que eu tenho, a graça de Deus para sair fazendo o que Deus me mandou fazer. Cada um tem o seu chamado específico. Não seja inibido por pessoas que Deus manda debaixo da sua liderança, que tem muito mais do que você. Deus nos chamou para ser inclusivos ou exclusivos. Sabe por que a primeira igreja batista de Matinhos está crescendo tanto? Porque vocês são uma comunidade inclusiva. O que significa comunidade inclusiva? O cara que vem, que era desviado da Assembleia de Deus, 10 anos fora da igreja, ele chega aqui, ele fica chocado com tanta vida, com tanta graça, com tanta humildade, com tanto ensino, com tanto amor, com tanta presença de Deus. Sabe, o sujeito que vem todo ferido, todo esfolado do mundo, ele chega aqui, ele é aceito incondicionalmente. Sabe, uma comunidade inclusiva quer dizer isso, que as pessoas que estão vindo, elas são adotadas, elas são amadas, elas são feitas participantes daquilo que nós como família de Deus vivemos. E o que é uma obra exclusiva? Não é por nada não, mas nós somos muito melhor do que os outros, hein? Você conhece a propaganda das Havaianas? Não confunda com as outras igrejas. A PIB de Matinhos não deforma, não solta as tiras e não tem cheiro. Por nada não, viu? Mas a Assembleia de Deus, ficou para trás. Nós aqui que está com o mover de Deus. Não é por nada não, mas sabe, a gente tem que inventar uma órbita sobre o nosso próprio umbigo. Porque nós somos os caras. O dia que alguém faz isso, o Espírito Santo é o primeiro a sair por aquela janela ali, ó. Aí vai chamar um povo ali na tapera véia, começa a orar e jejuar, e a glória de Deus acontece, a presença de Deus flui. E um povo estranho que tem um púlpito que parece uma prancha de surf, e o pau quebra, e nós que estávamos ali na certeza que éramos os caras, ficamos para trás. Sabe o que mantém a presença de Deus? Essa atitude inclusiva, humilde diante do Senhor. Quantos querem ser assim e manter esses princípios? Mas estou terminando.
Deus nos chamou para vivermos a unidade, ou estabelecermos uma uniformidade. O que é unidade? A unidade só é possível em Cristo. Você não é unido a alguém por conta de doutrina, por conta de preferências, por conta de estilo. Todas essas coisas dividem, trazem desunião, porque a minha preferência é diferente da sua, porque o meu estilo é diferente do seu, em algum momento, porque as doutrinas que eu gosto mais são diferentes das suas que você gosta mais. A minha liturgia é diferente da sua. Eu sou todo diferente. O único lugar onde nós temos unidade é em Cristo. É vindo para Cristo que nós temos unidade. É vindo para Cristo que nós somos condescendentes com as diferenças. É vindo para Cristo que nós amamos os irmãos. E por que nós caminhamos unidos? Porque nós somos todos iguais? Não. É porque tem tanto propósito maravilhoso acontecendo entre nós. Eu não vou estragar essa unidade por causa de titica, por causa de certos estilos que eu gosto mais, por causa de certas preferências. Eu não vou trocar essa glória toda aqui por conta de algumas doutrinas que eu acho que a igreja tinha que ser diferente. Deus levante a igreja, a primeira igreja batista de Matinhos, com esse espírito de unidade, porque é isso que tem nos levado a crescer, e nós vamos crescer muito mais. Então, uniformidade é quando eu estou passando a régua e eu exijo que você seja um comigo por conta da adoção das minhas preferências. E aí vamos adotar então um estilo de roupa para as irmãs. As irmãs vão usar toda aquela saiona para ajudar a prefeitura a varrer a rua. Esse negócio dessa vaidade das mulheres aí fazendo a escova transgressiva, vamos acabar com esse negócio, todo mundo de coque. E homem aqui tem que usar tudo terno e gravata, aquele terno brega, verde com marrom, xadrez. E pega aqueles bigodinhos da década de 50, rapa assim, ó, deixa aqui. E põe 10 diáconos tudo dormindo enquanto o pastor prega. E pega a Bíblia, põe dentro de uma capa de rapadura de percalina e põe debaixo do braço. Breguice completa. Porque esse é o meu estilo, você tem que adotar. E para decorar aqui a igreja, a gente põe frô de plástico. Muita frô de plástico, que é chique. Ah, pastor, mas eu não gosto de frô de plástico. Aqui você tem que gostar, porque aqui nós estamos vivendo a uniformidade. Espera lá, isso não é unidade não, você está louco. Nunca ninguém te falou que você é brega até cair para trás? Nunca ninguém te falou que essa preferência sua lá é da década de Cora Coralina e vamos nós. Então Deus nos chamou para unidade, não é uniformidade. Cheguei aqui, eu gostei desse fundo preto com esse... Uau! Agora que eu vi. Gostei desse negócio aqui, viu? Eu falei, gente, que igreja modernosa. Quando eu vi o barril ali, o tambor, que é o púlpito, eu falei, será que eu vou pregar naquele púlpito estiloso? Mas veja bem, nós estamos aqui para ter unidade em Cristo Jesus. Coisas que às vezes me incomodam, se são secundárias, eu vou relevar. Eu vou pôr no lugar delas secundárias. Quantos querem andar na perfeita unidade que é Cristo? Sabe, e aí vem, especialmente quando a gente começa a plantar a igreja, pastor Diego, nós vamos ser referência ou nós vamos normatizar tudo? O que é ser referência? Veja uma versão de Deus nesse louvor aqui.
Vejo o moverzão de Deus nos encontros onde as pessoas estão se convertendo a rodo. Vejo o mover de Deus com essa juventude apaixonada, intensa, que ora, que jejua, que conhece a Deus. Isso é referência, isso é modelo. Agora, quando a gente quer normatizar, a gente começa a preocupar com a forma. Tem que fazer um jejum de 40 horas, a começar na sexta-feira à noite, na 10ª badalada do relógio. Blum, blum, blum. Toda equipe de louvor tem que usar uniforme. Como, hein? As meninas da dança têm que usar o azul claro, o azul escuro e o branco. Você perdeu a visão, pastor. E aí, se a gente começa a normatizar tudo, normatizar o louvor, normatizar o encontro, normatizar as células, normatizar os detalhes, pera lá, a Bíblia não é assim, o Novo Testamento não normatiza. Os apóstolos não deram ordem nenhuma para Paulo normatizar o mundo gentílico, a prática da igreja, o culto da igreja, o estilo da igreja, o ensino da igreja. Pera lá, tente cuidado para ensinar todo o conselho de Cristo. Pera lá, todo o conselho de Cristo, o que é que significa isso? Não tem normatização nenhuma, não é o formato, é o conteúdo. Lembra o que nós falamos lá no início? Deus nos chamou para ser referência, e os irmãos estão sendo referência e continuarão sendo referência. Agora, cuidado para não transformar a referência em normatização. Investir e liberar, ou treinar e controlar? Deus te chamou para investir. Isso ficou muito claro para mim alguns anos atrás. Deus me chamou para investir. Deus não me chamou para controlar. Aí você fala, pastor, mas você não supervisiona? Não tem um modelo de obra na Via Internacional? Tem. Nós estamos indo para 200 igrejas na Via Internacional. É loucura, é Deus que fez isso. Eu falo, não fomos nós. Com que dinheiro? Com um recurso tão parco, tão mirrado. É milagre que Deus está fazendo lá fora. Agora veja bem, Deus nos chamou para investir, treinar você, abençoar você, inspirar você, desafiar você, te ensinar a mobilizar, te ensinar a liderar, mentorear você para ter uma visão clara de ganhar almas, de consolidar essas vidas, de treinar o potencial num trilho prático para essa pessoa desenvolver liderança, habilidade para liderar, para frutificar, para amar, para pastorear, para ouvir de Deus, para se encher do Espírito Santo, para transbordar na presença de Deus. E quando você estiver pronto, meu filho, você está liberado. Sabe, Deus nos chamou para investir e liberar, nunca treinar e controlar. E aí finalmente, tem mais 2 pontos aqui, 3 na verdade. Deus nos chamou para ser professorais ou inspiracionais. Falei para você que hoje ia ser feijoada, você não acreditou? O que é ser inspiracional? E o que é ser professoral? Professoral é quando eu que sei, ignorante. Cala a boca que eu estou falando. Entendeu ou tem que desenhar? Trouxa. Professoral, eu tenho que ter razão sempre, em todo lugar. E todo lugar que eu chego, eu estou aqui para ensinar. Porque essa é a minha função. Alguém professoral não suporta não ter razão. Todo lugar que chega, ele tem que ser o centro das atenções. Porque ele que sabe, ele que fala, ele que ensina, ele que entende, ele que tem experiência. E todo mundo fica calado. Alguém professoral não consegue se relacionar de igual para igual com ninguém. Alguém professoral não consegue ter na liderança alguém próximo no nível de fé, de ousadia, de entendimento, de inteligência, de maturidade. Deus não nos chamou para ser professorais. Deus nos chamou para ser inspiracionais.
sua vida vai inspirar outros, a sua fé cristã vai inspirar outros, o seu nível de santidade, de entrega, de vida na cruz vai inspirar outros. Eu não era casado ainda e comecei a orar com uma moça do seminário. Começamos a orar. E eu estava procurando da parte de Deus uma esposa. Enfim, e naquela fase ainda de orar e tudo, houve uma campanha financeira na minha igreja. Eu fui na minha casa, eu rapei tudo que tinha algum valor. Equipamento, coleção de moeda, que eu já tinha centenas de moedas estrangeiras, tinha, sabe, assim, relógio não, tudo que eu tinha, que tinha algum valor, eu levei para a igreja. E a minha mãe viu eu catando as minhas coisas, quadro, mas não sei o que, coisa que eu tinha comprado, e pondo tudo numa caixa. E ela não estava ainda muito convertida, e ela falou: carrega eu também para aquela igreja. Leva tudo, leva o fogão também, leva a geladeira, você não está dando tudo para a igreja? Eu falei: calma, mãe, são só as minhas coisas. Não, leva tudo, e não precisa voltar mais não. E aí eu estava no seminário, com a moça com quem eu estava orando, e ela perguntou: como é que está a campanha financeira lá na igreja? Estava construindo um prédio. Aí eu olhei para o meu braço e falei: não, esqueci de dar o relógio. Era a última coisa que tinha algum valor, era o meu relógio. Aquela moça destampou num pranto na minha frente. Eu perguntei: o que aconteceu? Eu falei alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa com você que você não gostou? Te ofendi? Ela: não, é que esse nível de entrega, eu estou longe disso. Eu preciso aprender com você a ser completo, a ser intenso, a ser total, a não ter reserva para Cristo. Que coisa linda isso. Sabe, Deus nos chamou para sermos inspiracionais, não professorais. Entende a diferença de ser inspiracional e ser professoral? Professoral, ninguém perguntou, mas já está falando, já está dando resposta. Ninguém perguntou, mas você já está ensinando. Tem que saber tudo, todo o tempo e sobre todas as coisas. Deus nos chamou para sermos inspiracionais, com a sua vida, com a sua revelação, com a sua realidade de vida com Deus, de oração, de conhecimento de Cristo, de frutos. E a última coisa, Deus nos chamou, pastor Diego, para ir mais rápido ou para ir mais longe? São duas opções que, como liderança, nós podemos praticar. Nós queremos ir mais rápido ou nós queremos ir mais longe? As duas coisas não conseguem caminhar juntas. Ou nós vamos mais longe com esse crescimento, com essa influência, com esse impacto, ou nós vamos mais rápido. Se nós formos mais rápido, você vai forçar todas as estruturas da igreja, tudo vai ficar pesado, porque tem que ter muito mais coisa, muito mais atividade, muito mais pressão. Aquilo que era feito com encargo, com amor, resultado de uma paixão, de um chamado, de um ideal maravilhoso e cristão, agora é obrigado, agora é na força, agora é na peia, agora é na pressão, agora é na chantagem emocional. Se nós queremos ir mais rápido, tudo vai ficar pesado, o discipulado vai ficar pesado, os relacionamentos vão ficar pesados, e as pessoas vão começar a pôr a língua para fora. Não estou dizendo que a obra de Deus não tem um preço. Não estou dizendo que servir a Deus e orar e jejuar não tem um preço. Não me entenda mal. Tem um preço, tem um certo desgaste nisso, e é ótimo. Mas presta atenção, lá na frente você vai ter um tempo para recobrar o ânimo. Você vai recarregar as baterias. Nós vamos voltar a orar, nós vamos voltar a ter paixão por Jesus, até a próxima estação, onde nós vamos sair para evangelizar de novo, multiplicar células de novo, crescer de novo. Mas se nós queremos ir mais rápido,
ao invés de ir mais longe, todas as estruturas da igreja vão estar pressionadas, e em algum momento o crescimento que vinha assim, ó, começa a fazer isso aqui, ó. E daqui a pouco as pessoas vão desistindo do modelo de igreja que tira o sangue da jugular. Não vou mencionar um modelo de células que passou por uma febre na década de 90, início dos anos 2000, porque não estamos aqui para falar mal de ninguém. Mas falava com o pastor Antônio, eu não conheço uma igreja desse modelo de célula que enfiou câmbio de Scania em Fusca para fazer a coisa virar igual a senzala da escrava Isaura. Vamos lá, gente, lerê, lerê, tá, lerê, 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 tá, célula, gente, lerê, tá, lerê, 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 tá, vamos lá, gente, mais para o encontro, gente, tá. Nós queremos ir mais rápido ou mais longe? O que significa ir mais longe? Significa amar esses jovens e levá-los à plenitude de Cristo. Significa amar esses adolescentes até que eles cresçam, amadureçam, casem-se. Significa ganhar essas crianças que estão correndo por aí, que estão no braço das mamães. E essas crianças é que vão levar esse mover de Deus para o século 22. A minha netinha, a Joy, o meu outro netinho que está para nascer agora em outubro, os seus filhos, você que é solteiro, que nem casou ainda, é isso mesmo, o seu filho é a sua filha. É essa gente que vai tocar o final do século 21 com o mover de Deus. De repente está passando uma bolha voadora aqui de alta tecnologia em cima de Matins, mas tem uma igreja poderosa, gloriosa, cheia do Espírito Santo neste lugar. E gente que ama Jesus neste lugar. Por quê? Porque nós queremos ir mais longe, não necessariamente ir mais rápido. Ir mais longe significa nós queremos manter a qualidade, queremos manter a paixão, queremos manter o nível de fluir da presença de Deus entre nós, queremos manter o nível de discipulado de maneira saudável, correta, bíblica. Manter esse desafio de edificar esse sonho de um avivamento em Matinhos, no Paraná, no Brasil, de sermos uma geração que toca as nações. Esse é o nosso coração. Se eu quero ir mais rápido, porque está todo mundo indo mais rápido, porque o MDA do pastor Eibe está crescendo e nós não podemos ficar para trás, porque o G12 está crescendo e nós não podemos ficar para trás, e o MD não sei o que, o GG Joinha também, e nós não podemos ficar para trás, pastor. Então nós temos que pegar o nosso povo e chuchar a vara. Tô fora. Você quer fazer da igreja pastelaria? Faz sozinho, porque eu não estou nisso. Eu quero ir mais longe. Ir mais longe significa que às vezes o crescimento não vai ser 100% ao ano, nem 60% ao ano, nem 40% ao ano. Mas quando a igreja estiver grande, a gente tiver 15, 20, 25% de crescimento, no longo prazo esse é o crescimento exponencial, geométrico, poderoso, com densidade nas bases, com qualidade, com liderança bem treinada, apaixonada por Cristo. Não é gente formada na obra à custa de supletivo. Qual obra que nós estamos edificando? Com todos os potenciais que o Senhor confiou a nós, com seu dinheiro, com seu tempo, com a sua inteligência, com a sua liderança, com a sua disposição para trabalho, com a sua presença, com a sua família, com seus filhos. Quero te falar, eu pus tudo nessa obra. Não tem nada meu, pus tudo nessa obra. Tem um filho que é obreiro, que é auxiliar do irmão gêmeo dele, que é pastor. Está lá, plantando igreja. Tem um outro que é militar, lá no meio da África. Ganhou 2 colegas dele para Cristo. Esvaziaram um container de armas
encher de água, batizaram os 2 fuzileiros navais americanos lá, no meio do deserto na África. Eu quero ir mais longe. Sabe por que o mover de Deus de Davi acabou em Roboão? Porque quando Davi morreu, Roboão, o netinho, tinha 1 aninho de idade. Não deu tempo de falar da glória de Deus, da Arca da Aliança no Monte Sião. Não deu tempo de encher o coração de Roboão das histórias, dos avivamentos e dos moveres de Deus. Não deu para deitar na cama de Roboão e falar para ele como que a glória de Deus tomava o tabernáculo, como a presença de Deus fluía, adorando a arca 24 horas, em 24 turnos, diariamente, todos os dias. Não deu para encher o coração de Roboão para falar de Samuel, para falar das unções de Deus. Então o Roboão virou um Robobão, dividiu o reino. Quando os exércitos inimigos vieram, levaram os tesouros da casa do Senhor, levaram todo o ouro, ele não se importou não, substituiu por bronze. Dá uma polidinha que vai ficar bom, ninguém vai nem notar a diferença. A crentolândia evangélica não se preocupa com conteúdo, contanto que tenha louvor, contanto que tenha equipe de louvor, contanto que o povão continue vindo e contribuindo, está tudo do mesmo jeito. Só tem um detalhe: não tem mais glória, não tem mais unção, não tem mais vida, não tem mais mover de Deus, mas está tudo do mesmo jeito, só não tem ouro. O ouro foi embora, a glória de Deus foi embora. Roboão, a 3ª geração, não tinha mais coração, não tinha mais encargo. Aquele mover que poderia ter ido mais longe, foi mais rápido, mas trocou o mais rápido, trocou o mais longe pelo mais rápido. Quero perguntar: quantos querem ser instrumentos de uma poderosa manifestação de Deus? Deixa eu te falar, essa igreja aqui, essa obra não é do pastor Diego não, é sua. Fala para si diante de Deus: essa igreja é minha igreja. Fala para o Senhor: é minha, igreja é minha. Pastor Diego é um moderador, ele é um servo dos servos. Eu vou honrá-lo, vou servi-lo, vou cuidar dele, da família, estou junto. Mas essa igreja é minha igreja. Eu quero ter os meus filhos nesse lugar, quero consagrá-los nesse lugar, quero vê-los crescendo em amor e paixão por Jesus nesse lugar. Quero ter os meus netos nesse lugar, e algum dia os meus descendentes vão me descer a sepultura neste lugar e vão dizer ao meu respeito: aí vai um homem que amou Jesus com todas as consequências. Quantos querem viver em plenitude a vida da igreja? Gostaria que você ficasse de pé aí onde você está. Fala para Jesus, fala: Senhor, eu quero edificar a igreja no modelo do Senhor. Fala para Jesus: Senhor, conta com tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a ser. Conta com os meus filhos, a minha esposa, a minha família, o meu lar, meu foro íntimo, meu tempo, minha energia, meus recursos. Abra a sua boca. Ore agora pela sua célula, ore agora pelos seus discípulos. Fala: Senhor, obrigado porque o Senhor tem confiado a mim gente tão preciosa. Obrigado por cada casal que o Senhor tem trazido para esta igreja. Obrigado por cada família que foi salva nesse lugar. Obrigado por cada adolescente, cada criança, cada universitário, cada profissional. Obrigado por esse povo intenso, amoroso, apaixonado por Jesus. Abre a sua boca e fala: Senhor, dá-nos graça de edificar uma igreja que continua crescendo, sem negociar os valores e o preço do teu mover. Leva-nos a ser igreja, Senhor, mantendo, ó Deus, os princípios da tua palavra,
Mantenha esse avivamento, Senhor, pelas décadas que virão ainda. Ore por isso. Mantenha esse avivamento no meio do louvor, na palavra, no discipulado, no evangelismo. Haja milagres, haja manifestações de poder sobrenatural de Deus neste lugar. Oh Senhor Jesus. Pai, eu apresento a Primeira Igreja Batista de Matinhos, toda a sua liderança, equipe pastoral, cada líder, cada família, cada pessoa. Meu Deus, aquilo que o Senhor tem falado neste lugar, eu apresento diante do Senhor, e eu profetizo: esses irmãos avançarão, crescerão, prosperarão. Essa obra transbordará para a esquerda, para a direita. Meu Deus, o Senhor tem dado nações a esse povo. Leva-os a ser apaixonados por Jesus e a manter, meu Deus, os valores, sem negociar, Senhor, o preço. Pai, no nome de Jesus eu abençoo essa obra. Guarda os meus irmãos, leva-os a ser como a videira de João capítulo 15. Leva-os, Senhor, a expressar muito fruto, porque sem Ti nada podemos fazer. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, então dareis muito, 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 muito fruto, diz o Senhor dos exércitos. Oh precioso Jesus, abre a sua boca, responda a Deus diante dessa palavra. As implicações dessa palavra são seríssimas, são determinantes para o nosso